Bom, quando eu era evangélico, uma das coisas que eu mais via, eu presenciava, eram pessoas que sofriam humilhação, sofriam desprezo, sofriam rejeição. E nesse sofrimento, eles apenas ficavam ali anclados com aquela promessa que os humilhados serão exaltados. E todos sabemos que isso não está na Bíblia. E com o tempo você vai entender que lá em Mateus diz que, não, que dê a sua face, em que você não pode justificar, que você tem que permitir que o Senhor te justifique. E a gente vai entender que há uma diferença, claro, dos frutos do Espírito, ser manso, ter paz, evitar certos tipos de consequências, e outro, que só porque eu sou ou tenho uma etiqueta em que sou cristiano evangélico, eu tenho que permitir qualquer tipo de coisa. E sempre colocamos a responsabilidade em quem? No diabo, porque fulano está sendo utilizado pelo inimigo para me tentar, para me provocar, quando isso não é verdade. A gente tem que aprender a olhar as pessoas e compreender fulano e ciclano está agindo, porque esse é o seu comportamento, sua característica, ou talvez esse fulano e ciclano veio ou vem de uma família muito conflitiva, de uma família muito tóxica, e isso não tem nada a ver com o espiritual. Simplesmente que esses tipos de pessoas são pessoas que lhes encanta, eles amam a turbulência, eles sentem esse prazer imenso com o conflito. Porque viver em paz, viver tranquilo, às vezes parece que é um aborrimento. É algo como que necessito algo de adrenalina. Assim que você hoje, que é evangélico, que é espiritual, como eu também fui lá evangélico, que eu pensava que tinha que suportar qualquer coisa, porque Deus iria me defender. E eu tive pensando, analisando e dizendo, claro, há coisas que, segundo aqueles que creem, Deus pode dizer, há coisas que eu posso resolver, mas aquilo em que você mesmo pode fazer, eu não irei fazer por você. Colocar limites, ter responsabilidade, esse é algo que nós outros temos essa capacidade, que eu não necessito esperar de uma providência divina, não necessito esperar que Deus acione algo por mim. Normalmente, as pessoas tentam ver Deus como que se fosse o seu protetor, com aquela ideia que se você me faz mal, se você me machuca, você vai ver o que vai acontecer. E é engraçado que quando a gente fala desse cristianismo de paz, de amor, quando em realidade a maioria dos evangélicos tem dentro deles essa sede de justiça, em que eles próprios estão desejando que o Deus deles seja o Deus do Velho Testamento, aquele Deus cruel, aquele Deus vingativo. E por mais que fale de Novo Testamento, querendo ou não, quando há um tipo de conflito, de problemas, a primeira coisa que você vai escutar da boca deles é: eu vou fazer jejum, eu vou orar, é, eu vou ir para o monte para que Deus castigue tal pessoa. É assim. Sendo que no momento de conflitos, o próprio Deus pode dizer: isso você pode resolver. Você não precisa estar pedindo a mim que eu faça algo por você, ou elimine, ou coloque o outro doente. Simplesmente vá até essa pessoa que te confronta
Assume, o que você tem que assumir, conversa o que você tem que conversar, coloca os seus limites, se afasta desses tipos de pessoas e se acabou. Porque no fundo, talvez você está gostando dessa sensação de sofrer por achar que cada vez que eu sofro e eu oro, eu jejuo, Deus será o meu juiz. Deus será juiz no momento correto. Agora, aquele Deus do Velho Testamento em que vocês estão desejando constantemente para que elimine a todos, porque seria a todos. É cada vez que briga com alguém ou discute com alguém, a primeira coisa é orar, jejuar, você vai ver que ela... E não só os evangélicos, a maioria também de outras religiões também tem a mesma visão, em que parece que a espiritualidade é como que se fosse uma facção em que qualquer coisa que você fizer contra mim, você vai ver o que vai acontecer com você. Então, se eu aprender a me responsabilizar sem necessitar usar nada espiritual, em que eu digo, bom, você ultrapassou os meus limites, ou difamação, humilhação, você decide. Uma das coisas que eu aprendi com a vida é com a rejeição. A rejeição me ensinou que eu só posso me sentir rejeitado se eu permito que o outro realmente me afete com a sua rejeição. Mas se o outro não me importa e eu não tenho nenhuma necessidade de me sentir ali como que se fosse parte de um grupo, não vai me afetar. É mais que dizer que eu sei quem sou, é dizer, com a minha presença é suficiente. Eu posso te conhecer, eu posso me relacionar, mas se um dia esses tipos de pessoas se vão, você vai, assim é a vida. E assim você se desprende dessa necessidade não só de ser aceitado, mas essa necessidade de pertencer a algum grupo. Assim que você que está me escutando, em momentos de dor, de sofrimento, aquilo que você pode fazer. Toma coragem, seja consciente, seja adulto. Enquanto sua criança interior indefesa que busca um protetor, e nesse protetor você acha que Deus tem que tomar parte com tudo, quando na realidade é você que tem que se responsabilizar e colocar limite, aí sim, você será visto como uma pessoa complicada, vão tentar te etiquetar com um monte de coisa, mas é melhor ser mal falado do que ser mal falado junto com gente que não se gosta nem entre eles. Um abraço de Robson Marins.